Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre a sinodalidade, termo que tem sido muito utilizado na igreja desde que o Papa Francisco lançou em 2021 o processo sinodal, em preparação para a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. O encontro acontece em 2023 com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Até lá, as dioceses vão realizar uma consulta aos milhões de católicos em todo o mundo, à escuta do povo de Deus. Aqui no Brasil, a primeira fase vai até abril. A segunda etapa, a nível continental, está prevista para ocorrer entre setembro de 2022 e março de 2023. E a terceira e última fase da Igreja Universal será em outubro do ano que vem, com o Sínodo dos Bispos. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o padre Júlio César, assessor do setor de educação da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Teologia pela Pontifícia Santo Tomás em Roma, na Itália, e mestrando em Educação pela PUC Minas. Também é diretor e professor do Colégio Dom Cabral em Campo Belo, Minas Gerais, a quem eu cumprimento. Agradeço em primeiro lugar por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima noite para o senhor. Seja bem-vindo, padre Júlio César. Muito obrigado, Eduardo, pela acolhida nesta noite. Também nossa saudação ao Padre Dário e a todos os telespectadores da TV Aparecida que acompanham esse programa do debate conosco. Portanto, também conosco nessa noite o Padre Dário Bossi, coordenador provincial dos Combonianos no Brasil e assessor da Rede Eclesial Panamazônica, Repam Brasil. Também assessor da equipe de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Participou como padre sinodal da Amazônia em outubro de 2019 no Vaticano, a quem eu também cumprimento, primeiro desejando uma ótima noite e agradecendo pela presença conosco aqui no Aparecida Debate. Seja bem-vindo, padre Dário. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todas e todos que nos escutam. Um prazer estar aqui também com o padre Júlio César e vamos juntos aprender e caminhar em sinodalidade. Justamente, aprender bastante nesta noite, nesse importantíssimo momento da igreja. Mas antes da gente começar o nosso debate, o repórter Guilherme Machado mostra como está sendo, afinal, esse processo de escuta e preparação para o sínodo em uma comunidade de Pindamonhangaba, interior paulista. A vivência de um sínodo só se faz completa quando a igreja pode ouvir os seus fiéis, que são os mais interessados no andamento desse processo, sobretudo neste do ano que vem. Por isso a gente vai conversar com o padre Kleber agora. Padre, primeiramente eu queria que o senhor ajudasse a gente, quem está em casa também assistindo a Aparecida Debate, a entender como é que funcionou esse processo de escuta nas paróquias com o povo para essa preparação para o Sínodo 2023. Na nossa Diocese de Taubaté, então, foi organizado através das foranias e através, então, de cada paróquia, abrindo espaço para que leigos, lideranças e outras pessoas pudessem, então, dar a sua opinião a partir de uma pergunta básica que vem dentro do documento preparatório e de outras 10 questões que são sugeridas a partir de alguns temas. Então, aqui na nossa paróquia, reunimos o conselho paroquial e outras lideranças, e a partir disso, então, iluminados também pelas prioridades da nossa diocese, fizemos em 2 noites esse processo de escuta, mediante essas questões. Padre, e com base no que você viveu durante esse processo de escuta, como é que o senhor avalia e percebe o entendimento e também as expectativas, pelo menos do povo da sua paróquia, para esse sínodo? Aqui na nossa paróquia foi muito significativo despertar o sentido desta busca pela família. Então, na nossa paróquia ficou como uma das prioridades a organização dos círculos bíblicos em família.
Inclusive, o material já está pronto, disponibilizado no nosso site, e ali a proposta, então, uma vez por semana, a família se organiza, baixa o material no site, reflete sobre o evangelho do próximo domingo e, a partir disso, então, ela desenvolve essa sua relação com a comunidade através da missa dominical e também a sua experiência de oração em família. Bem, agora a gente vai conversar com a Mara, que é paroquiana do Padre Kleber, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, para ouvir um pouquinho da experiência dela. Mara, então conta pra gente como é que foi para você vivenciar e participar desse processo de escuta. Uma das expressões de sinodalidade mesmo é o Conselho Paroquial de Pastoral, na qual eu sou membro e faço parte. Então, esse conselho, as ações são norteadas ali nessa caminhada em conjunto, né? Vários grupos estiveram reunidos, né? E nós dividimos em grupos, discutimos sobre o assunto e depois isso foi registrado também. Mara, agora com base nessa experiência, então, como é que você avalia e vê a importância do papel do leigo também em um processo como esse, ainda mais em um sínodo que vai ser tão importante para a igreja? Muitas vezes os leigos e leigas eles vão até espaços e setores nos quais o clero não consegue chegar. Então, nós temos a nossa responsabilidade de batizados. Então, essa fidelidade do evangelho, mas atendendo também esses desafios do dia a dia, né, de hoje, né, esses questionamentos que são trazidos até nós. E com certeza vai dar fruto. Com certeza nós vamos atingir, porque a igreja caminha, né? E nessa caminhada nós estamos juntos, é uma igreja que trabalha em conjunto. Então vamos lá para a nossa catequese de hoje aqui na Aparecida Debate, primeiro explicando esse termo padridário. Boa noite novamente. Afinal, explicar o beabá para todo mundo que está acompanhando a Aparecida Debate, o que é a sinodalidade? Olha, Eduardo, eu diria assim, né? Sinodalidade, como diz a palavra, né? É caminhar juntos. Para caminhar juntos precisa, primeiro, saber onde estamos. Segundo, saber aonde precisamos ir. E terceiro, saber com quem caminhamos. São três dimensões-chave, porque onde estamos significa ter olhos e ouvidos para ver e escutar a nossa situação, reconhecer o que ainda precisa melhorar, enxergar caminhos, né? Aonde precisamos ir aponta a esse desafio que Papa Francisco sempre nos aponta, uma igreja em saída. A sinodalidade se conecta muito a essa dimensão de perspectivas, horizontes, sonhos, como dizia também a exortação episcopal Querida Amazônia. E por último, com quem caminhamos? Isso significa a capacidade de se reconhecer em nossas diferenças, como um povo de Deus a caminho. Lembra aquele canto, né? O povo de Deus no deserto caminhava. Um povo feito de muitas personalidades, diferenças, características, protagonismos, né? Então, sinodalidade é aprender a valorizar a beleza de todos nós que caminhamos. E o pastor, ele está, como diz Papa Francisco, à frente, no meio e atrás. À frente para guiar, no meio para escutar e sentir e pegar o cheiro das ovelhas, e atrás para aprender, em alguns casos também, os caminhos que o povo de Deus pode indicar. Muito bem explicado. Agora eu passo para o Padre Júlio César. O senhor gostaria de acrescentar algo na resposta do Padre Dário? Eu acrescento uma outra pergunta. A Igreja Sinodal é justamente essa que caminha junto com o seu povo? Eduardo e Padre Dário e todos que nos acompanham, é muito interessante a imagem do povo que caminha junto, o povo de Deus que caminha. A imagem fortemente bíblica, desde o livro do Êxodo, do povo de Deus que, liberto da escravidão do Egito, caminha por uma terra prometida, quando o próprio povo que caminha com Jesus e seus discípulos, ou seja, esse caminho de aprendizado, de testemunho e principalmente de expressão de acolhida uns aos outros. Então, quando nós pensamos aí numa igreja sinodal, é realmente um jeito de ser igreja, uma maneira de ser igreja, na qual nós nos reconhecemos como todos, como povo de Deus.
sejam todos batizados, ministros ordenados, bispos, padres, religiosos, religiosas, batizados e batizadas, famílias, jovens, assumindo essa comum responsabilidade de, no mundo, ser sinal do amor de Deus, no mundo ser sinal deste caminho que nos leva e nos conduz a Deus, mas também nos leva a ser solidários, próximos daqueles que caminham conosco e também daqueles que, como o sínodo vai nos chamar a atenção, perceber aqueles que estão à margem deste caminho, deste caminhar juntos. Então, é uma imagem muito inspiradora e que nos convida a reconhecer mesmo como povo que faz essa caminhada que é cheia de obstáculos, cheia de desafios, de desencontros, mas mesmo assim, na esperança e na firmeza, caminhamos juntos. É por isso que nós falamos e somos convidados a nos reconhecer como uma igreja sinodal, nesse jeito de sermos realmente o povo de Deus, como o Concílio Vaticano II nos chamou na Lumen Gentium. Padre Júlio César, continuo com o senhor, depois eu passo para o Padre Dário, mas esse caminhar é esse processo sinodal, né, que está começando, primeiro com a consulta nas dioceses de todo mundo, depois a gente já falou e vamos repetir essas 3 fases até o Sínodo dos Bispos no ano que vem. Vamos pegar a primeira consulta. Por que, afinal, que o Papa Francisco resolveu ouvir o que tem a dizer o povo de Deus? É interessante nós percebermos que não é a primeira vez que se faz uma consulta para um sínodo dos bispos. Já havia outros modelos e formatos de consulta, tanto no sínodo sobre a família em 2014, em 2018 o sínodo da juventude, em 2019 o sínodo da Amazônia, houve processo de consulta. Mas como o tema específico do sínodo em 2023 é sobre este caminhar juntos, essa igreja que vive essa experiência concreta de povo de Deus que escuta uns aos outros e todos escutando ao Espírito Santo. Então, é nada mais propício de promover e organizar e facilitar um processo concreto onde essa escuta é estendida de forma muito ampla a toda a igreja, inclusive para pessoas fora da experiência, da vivência da igreja. Inclusive, o Papa incentiva que outras pessoas sejam escutadas, ouvidas nesse processo sinodal. Então, esse convite a que as comunidades, as paróquias, os grupos de pastoral, as famílias, os grupos em geral das nossas comunidades possam realmente sentar juntos e escutar uns aos outros. Não tanto para responder perguntas já pré-estabelecidas, mas para viver concretamente essa experiência. Ou seja, o caminho de consulta já é um caminho de vivência do que é um sínodo, ou seja, escutar uns aos outros. Por isso que é tão importante esse caminho de escuta neste processo desses 2 anos que temos diante de nós. Sem dúvida nenhuma, Padre Dário, aliás, a gente viu pela reportagem que a gente exibiu logo no início do Aparecida Debate, que a dinâmica, ela difere de comunidade para comunidade. Por exemplo, eu percebi ali famílias que se reúnem para ler o Evangelho, depois debater a palavra de Deus e responder a esse questionário que foi enviado para todas as dioceses. É exatamente assim que está acontecendo esse processo de escuta do povo de Deus. Todos os católicos são chamados e convidados para participar dessa consulta, padre? Sem dúvida. É um processo que atravessa todas as diferenças. Essa dimensão da escuta, inclusive, é importante porque no caminho da igreja sempre a escuta tem sido importante, um ponto fundamental. A escuta da Bíblia, a escuta do magistério. Mas esse processo do sínodo traz para nós outras dimensões de escuta, que são a escuta dos sinais dos tempos, por exemplo, ou a escuta também do sentido da fé que o povo de Deus tem. Aquilo que os padres da igreja chamam um sensum fidei, quer dizer, a intuição que o Espírito de Deus põe também exatamente na caminhada do povo de Deus. Então, essa capacidade de se escutar a todos, inclusive, como dizia bem o Padre Júlio César, se deixando surpreender pelo inesperado, pela pessoa que, de repente, ninguém escutaria. Ao se escutarmos todos, a gente aprende, primeiro, que a igreja somos todos nós. Não é a igreja só
dos bispos ou do Papa. Todos nós somos igreja. Segundo, que é importante aprender uns dos outros. Ninguém de nós possui a verdade por inteiro. E terceiro, que a igreja é universal, quer dizer que não somos só a igreja do Brasil, mas que precisamos nos escutar também entre igrejas. Como faz bem o diálogo, né? A gente saber ouvir para poder responder às pessoas, e isso está sendo muito importante nesse processo de escuta. Mas afinal, Padre Dário, depois eu passo ao Padre Júlio César, como é que está sendo essa experiência final nas dioceses? Está havendo alguma dificuldade das comunidades, dos católicos de uma forma geral? Olha, eu participei já de um processo de escuta que foi por ocasião do Sínodo da Amazônia. Foi muito interessante, inclusive, porque foi junto às comunidades mais distantes e mais diferentes em tantos âmbitos da Amazônia, ribeirinhos, indígenas, afrodescendentes, comunidades urbanas. O mesmo agora está se replicando, imagine, em muitos biomas, em muitas culturas, em muitos ambientes diferentes, no Brasil e no mundo. Então, é um desafio enorme. Para alguns é novidade, e a novidade às vezes espanta. Com razão, eu acho que é realista e é justo ter medo da escuta, porque a escuta transforma, provoca, nos chama a passos novos. Para outros, talvez possa ser repetição, porque algumas de nossas igrejas já participaram, de fato, da escuta do Sínodo da Amazônia ou da escuta da Assembleia Eclesial Latino-Americana, que terminou ano passado. Neste caso, o desafio é saber fazer tesouro do que já foi ouvido, do que já foi intuído e como relançá-lo para que o processo do sínodo seja, de fato, um caminho, um avançar de uma etapa para a outra. Então, apesar dos medos, das dificuldades, dos cansaços, a novidade desse caminho de escuta sinodal é permanente e ela vai trazer uma grande oportunidade de renascer dentro de nossas igrejas. Padre Júlio César, o Padre Dário estava falando e lembrando que essa escuta já foi feita para o Sínodo da Amazônia e também recentemente, no ano passado, né, para a Assembleia do Episcopado na América Latina e no Caribe. E a gente acompanhou aqui também, através da nossa programação, os nossos programas aqui na TV Aparecida. Essa escuta está sendo aproveitada para o próximo Sínodo ou ela está sendo refeita? Como é que é esse processo? Então, Eduardo, pequena correção, foi a Assembleia Eclesial, né, sim, da América Latina, porque a Assembleia Eclesial ela envolve outras pessoas, outros grupos, não apenas os bispos, né, os religiosos, os leigos, todos os povos da América Latina e do Caribe foram convidados a participar neste processo de escuta para a Assembleia. Na atualidade, né, relativo ao Sínodo 2023, sobre a sinodalidade, a gente acompanha aí uma grande acolhida da parte das dioceses. Até a Santa Sé divulgou um relatório essa semana, apresentando, né, o quanto as conferências episcopais, os bispos no mundo inteiro têm acolhido. Claro que nós, no Brasil e na América Latina, de forma muito especial, já temos uma rica história de participação, né? O caminho sinodal não é algo novo para nós. A gente sabe que nas nossas paróquias tem o conselho paroquial de pastoral, nas nossas comunidades, conselhos diocesanos, assembleia diocesana, que acontecem regularmente nas dioceses do nosso país, ou mesmo sínodos. Ou seja, esse processo de escuta, de construção coletiva, já é uma experiência muito presente dentro da nossa caminhada como igreja no Brasil e na América Latina. Talvez agora o grande desafio provocados e inspirados pelo Papa Francisco é estender e fazer com que essa consulta, essa participação atinja às vezes as pessoas que não estão tão inseridas nos contextos das nossas comunidades, né? Pessoas que às vezes não participam, que são católicos, mas às vezes não estão tão inseridos, e até mesmo aqueles que não professam a nossa mesma fé ou que são indiferentes. Também estes podem nos surpreender com opiniões e nos ajudar a reconhecer como nós, enquanto igreja, podemos ser mais fiéis ao Evangelho no momento atual, no contexto atual. Então, é nesse sentido de ouvir também quem às vezes normalmente não participa ou não é escutado em nossos processos. Então, um desafio que tem aí nesse caminho de escuta.
Bem, assim a gente está caminhando para o final do primeiro bloco. Eu creio e acredito e tenho certeza que todo mundo está aprendendo e muito com esse processo que se iniciou no ano passado e caminha para 2023 com a realização do Sínodo dos Bispos. Mas antes da gente retomar o nosso debate, vamos saber mais o significado do Sínodo dos Bispos convocado pelo Papa Francisco. A reportagem é do Guilherme Machado. A Igreja se prepara para mais um sínodo. É por meio dele que a Santa Sé espera encontrar caminhos para uma igreja mais unida, participativa e missionária. Uma tradição da Igreja nas últimas décadas, mas que já eram realizados desde o primeiro milênio do catolicismo e que voltou a ter força após o Concílio Vaticano II. O sínodo nada mais é do que uma assembleia, da Igreja, onde os pastores se reúnem, para tomar as decisões, para dar os encaminhamentos da Igreja. Por isso, em 2015, o Papa Francisco escreveu uma mensagem comemorando o 50º de instituição do Sínodo, de novo como uma prática frequente da Igreja do Ocidente, que retoma a caminhada da Igreja, onde cada bispo, quando se reúne, ele é a diocese. Dentro dessas assembleias, é papel de cada bispo participante levar ao sínodo a realidade das suas comunidades dentro do tema trabalhado e depois devolver ao seu povo aquilo que foi discutido no sínodo. Por isso, ele acontece em 3 fases: a discuta com a participação dos leigos, a do discernimento, onde as lideranças da igreja analisam o tema e as informações coletadas, e a da recepção, que é, na prática, a aplicação do que foi decidido. Por isso que são fases longas, vai 1 ano, por exemplo, só com um questionário, porque a gente tem que ter um prazo para conseguir questionar as pessoas, um prazo para fazer uma síntese, e depois em Roma, para eles trabalharem isso com os questionários de todo mundo, para chegar a uma síntese bem clara para a Assembleia dos Bispos poder debater. Ainda mais neste, convocado pelo Papa Francisco, que durante suas primeiras etapas deve ouvir boa parte dos fiéis espalhados pelo mundo e que tem como principal objetivo conversar sobre o futuro da nossa igreja. Nesse caso, por exemplo, que é um sínodo para explicar, para trabalhar sobre o sínodo e o caminho da igreja no 3º milênio, o Papa quer ouvir todos, inclusive aqueles que não são católicos, ou aqueles que estão afastados, quem está fora da igreja. E essa caminhada visa o quê? Pensar no futuro da igreja. Sinodalidade, a gente já aprendeu esse caminhar junto com o povo de Deus. Agora o Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco e que está dividido em etapas, começou no ano passado e vai resultar nesse encontro no Vaticano em 2023. Padre Dário, a experiência que o senhor teve, o senhor pode partilhar conosco para a gente entender um pouco mais, o que é um sínodo, já que o senhor foi um padre sinodal no Sínodo da Amazônia. E também explicar um pouquinho mais para a gente, depois eu passo para o padre Júlio César, afinal, o que é esse encontro que reúne todo o episcopado do mundo inteiro? Achei muito boa nessa reportagem, de fato, o destaque das 3 etapas. É muito útil, digamos, não isolar o sínodo a uma assembleia, quase como um espaço fechado em que algumas mentes pensantes decidem o futuro da igreja. Esse longo percurso inicial de escuta é talvez a chave de volta, o pilar essencial de um sínodo, Como dizíamos antes, também no caso do Sínodo da Amazônia, escutamos muito. E essa escuta é aquela que dá autoridade depois, porque na Assembleia das lideranças de igreja, que, como dizia bem o padre Júlio César, não são só os bispos, havia, inclusive, já no Sínodo da Amazônia, leigos e leigas chamados ouvintes e participantes para contribuírem a partir daquilo que eles também haviam escutado. Nessa assembleia se faz o discernimento. E a etapa final, de fato, é a devolução, quer dizer, voltar aos territórios para construirmos juntos aquilo que juntos sonhávamos, que temos tentado interpretar à luz do Espírito, que agora deve se encarnar em nossos territórios. E eu lembro que, de fato, o Sínodo da Sinodalidade nasceu
Lá no Sínodo da Amazônia, a gente perguntava, quase que provocando ao Papa Francisco, Papa Francisco, qual será o tema do próximo sínodo? E ele dizia, sabe, talvez faremos o próximo sínodo sobre a sinodalidade, quer dizer, não sobre um tema externo, mas sobre o jeito de ser igreja, essa capacidade da igreja de escutar e dialogar. Que jeito é esse? Eu vou aproveitar então, Padre Júlio César, para o senhor responder e também comentar sobre o significado desse sínodo para a igreja no mundo todo. Eduardo e Padre Dário e aqueles que nos acompanham, né? É uma rica oportunidade de nós realmente, como igreja, podermos vivenciar e refletir sobre a nossa essência de sermos povo de Deus que caminha junto. O sínodo não é uma experiência de um parlamento onde as pessoas vão se reunir para votar quem ganhou e quem perdeu. É antes fazer um caminho de discernimento. E dentro da proposta da escuta que nos faz como igreja, nós fazemos como igreja, é a abertura também à oração e à ação do Espírito, que permite que nós possamos escutar uns aos outros e juntos fazer esse caminho de discernimento. Uma palavra, um termo, uma experiência muito querida ao Papa Francisco. E discernir é realmente reconhecer o caminho que estamos fazendo, como o Padre Dário disse, onde nós queremos chegar, quem caminha conosco, quem faz esse percurso conosco, e nesse discernimento nos tornarmos cada vez mais fiéis, que é a grande proposta do sínodo e da nossa missão como igreja, mais fiéis a Jesus Cristo e no anúncio do seu reino, na construção do seu reino aqui. Por isso que é tão importante que todos aqueles que nos acompanham nesse momento possam procurar sua comunidade, sua paróquia, e como que eu posso participar do sino, quais são as experiências, quais momentos de encontro, de diálogo aqui, para que realmente vivamos essa experiência de ser igreja sinodal, que caminha junto como povo de Deus. Acho que essa a maior riqueza, talvez, deste caminho sinodal, é resgatar cada vez mais essa identidade, nós como povo de Deus caminha junto, todos participando e assumindo um compromisso concreto na missão evangelizadora que devemos ter. Padre Júlio César, que o programa de hoje, né, a nossa catequese aqui no Aparecida Debate, seja também um chamado para que os fiéis, os católicos, possam participar dessa consulta, até porque está no prazo final aí, né? Até abril somente nessa primeira fase aqui no Brasil. Mas voltando a falar sobre essa escuta do povo de Deus, essa consulta que está sendo feita em todas as dioceses do mundo, quais são as questões principais levantadas, digamos assim, nesses questionários que estão sendo colocados para as comunidades? Então, o prazo, depois de pedidos nossos do Brasil, de outras conferências, foi estendido até julho. Então, nós temos até julho agora para poder responder. Recentemente, o Vaticano reconheceu que os países como nós, o Brasil, que estamos no período de férias, a grande devoção popular durante a semana, a religiosidade popular durante a quaresma, então o período estava curto. Então, foi estendido até julho para que possamos participar bem nas nossas dioceses, construir as sínteses diocesanas aí, contribuirmos. Então, existe uma pergunta central que nos leva a refletir como estamos caminhando juntos, né? Como estamos deixando que o Espírito nos fortaleça nessa caminhada. E a partir dessa caminhada, como igreja, como diocese, como igrejas locais, todos os fiéis, todo o povo de Deus é convidado, então, a refletir sobre como está sendo essa experiência de caminhar juntos na sua realidade local. E a partir dessa pergunta central, existem outros 10 grandes temas, desde o momento de quem fala em nome da nossa comunidade, quem é acolhido, quem não é acolhido, como celebramos, como vivemos o ecumenismo, como nós testemunhamos a caridade. Então, são vários aspectos desse percurso, dessa nossa missão como igreja. Então, cada diocese, cada igreja local, cada igreja particular, como dizemos, constrói a sua maneira de responder a essa primeira grande pergunta e as outras grandes 10 temas que compõem o caminho de respostas que somos chamados a dar.
Padre Dário, pelo que eu entendi do Padre Júlio César também, não basta apenas, não é aquela coisa de sentar e responder um questionário. É preciso refletir em comunidade sobre cada questão que está sendo colocada, para daí sim dar uma resposta em comunidade. Não é uma resposta individual de cada leigo ou cada católico, né? Exato, Eduardo. Eu acho muito certo o que diz também o Padre Júlio César. A provocação de Papa Francisco é, em certa forma, como mudar a igreja a partir de dentro da igreja, de todas as suas pequenas células, que são exatamente as comunidades. Não adianta só uma reforma da Cúria, do Vaticano, que também é necessária, mas também como minha comunidade, meu jeito de estar na igreja pode mudar. Meu jeito de padre, de pastor, lutando contra o clericalismo, que é uma das grandes pragas que, de fato, ameaça a sinodalidade. Mas também meu jeito de leigo, de leiga, participando. Se a gente for reparar, Eduardo, corremos o perigo no Brasil e também em muitos países do mundo de transformar a religião e a fé numa dimensão muito individual, muito autônoma, sabe? E perder o patrimônio principal, que é a comunidade. A fé é uma experiência comunitária. E quando eu vivo a fé de uma forma autorreferencial, isolada, eu perco a riqueza, perco a autenticidade da minha fé. Então, esse sínodo nos provoca também a se perguntar: o que significa para mim ser cristão, né? Como que eu vivo a minha espiritualidade comunitária? Como que eu vivo a minha formação? Onde eu aprendo a ser cristão? Tem muita gente que agora está construindo a sua formação cristã a partir do YouTube. Isso, na minha opinião, é muito perigoso, porque te isola, né? não te abre a um diálogo. Então, como que eu vivo a sinodalidade em minha igreja, em minha comunidade, com um compromisso concreto que encarna a minha fé? Isso é um desafio. Padre Júlio César, até porque ser cristão também é viver em comunidade, né? Eu aproveito para perguntar para o senhor o que não pode faltar nesse processo de escuta. Olha, que a sua pergunta veio diante daquilo que eu iria fazer minha intervenção, complementando aí o que o Padre Dário acabou de dizer. Poderíamos, né, o Vaticano, ou cada diocese, ou a CNBB, poderia lançar um questionário online, onde a pessoa entrava e respondia. Claro que existem essas possibilidades em várias dioceses, mas o ponto principal, realmente, é fazer a experiência do encontro, de estarmos juntos, reunidos em pequenos grupos, por núcleos, por paróquias, por diocese, ou grupos ambientais na educação, na saúde, no mundo da cultura, para ali juntos discernir. Então, a nossa experiência cristã é baseada no encontro, na vivência fraterna como irmãos. Jesus forma um grupo de discípulos para dar este grande testemunho de formar e viver em comunidade, uma comunidade que não fique fechada sobre si mesmo, mas que sai para anunciar. Então, a experiência do encontro, de estar juntos, reunidos, refletindo como estamos caminhando juntos, quais são as dinâmicas, quais são as experiências concretas desse diálogo e dessa participação na vida das nossas comunidades, como vivenciamos isso, é essencial para também ajudar naquilo que dissemos anteriormente. A prática do discernimento, ouvindo uns aos outros, discernir. Porque não é a opinião do coordenador do grupo, da comunidade. Uma comunidade que se reúne para escutar uns aos outros e apresentar suas propostas. E, infelizmente, a pandemia ainda continua presente, nós somos limitados, de certa forma, nessas experiências do encontro. Mas, diante dos protocolos necessários, podemos sim, lentamente, mas não deixar de fazermos a experiência do encontro comunitário para conversar sobre essas questões e esses pontos nos quais o Papa Francisco nos convida a refletir neste ciclo. A Aparecida Debate está caminhando para o final do segundo bloco, mas antes da gente encerrar e chamar aí o pequeno intervalo, eu gostaria de perguntar também ao Padre Dário o que não pode faltar nesse processo de escuta. Olha, Eduardo, estou muito de acordo com o que diz o Padre Júlio César, porque falávamos antes da escuta, não é? Depois da escuta, precisa ter capacidade de diálogo. Essa é outra doença que em nossa sociedade, inclusive em nossa igreja, está crescendo. A incapacidade de dialogar. O Papa Francisco até dedicou um capítulo inteiro na Fratelli Tutti, essa encíclica última dele,
sobre o tema do diálogo e da amizade social. Quer dizer, o exercício da sinodalidade é a capacidade de escutar o outro e depois de dialogar com o outro, numa construção de amizade social. Nada de monólogos paralelos, diz o Papa Francisco. Nisso entra um pouco aquilo que a gente compreende como verdade. Quando eu acho que eu sou o dono exclusivo da verdade, não preciso escutar ninguém, nem dialogar com ninguém. Mas o Papa nos recorda que a verdade é uma busca coletiva daquilo que está a fundamento das nossas opções. Uma busca na qual eu preciso do outro, porque nunca se busca sozinhos. Então, esse exercício de sínodo também é uma caça ao tesouro, o tesouro da verdade que está escondida também no outro. O Papa diz a cultura do encontro. Eu diria também o encontro das culturas, porque é um sínodo universal. Ai daquela igreja que se considera dona exclusiva e total da verdade e da revelação. Precisamos também da cultura do outro, da enculturação, da interculturalidade. Então, esse sínodo nos projeta numa dimensão de diálogo que enriquece demais a nossa fé. E nós separamos um vídeo feito pela CNBB que explica bem o que é o sínodo convocado pelo Papa Francisco e o processo de escuta nas dioceses de todo o mundo. Vamos ver. Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco faz um convite a todos nós, refletir como estamos caminhando juntos, ou seja, nos convida a participar do Sínodo 2021-2023, que terá o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Mas afinal, o que é sínodo? A palavra sínodo significa caminhar juntos. Normalmente, o Sínodo dos Bispos costuma ser um evento convocado pelo Papa para se discutir e apresentar orientações que indiquem quais rumos a Igreja deve seguir em determinado assunto. O Sínodo 2021-2023 não pretende ser um evento ou produzir um documento. Ele pretende ser uma oportunidade, um processo para que todos nós aprendamos juntos que ser igreja é caminhar juntos, é viver em sinodalidade. E o convite é para você mesmo. O Papa não quer fazer uma reunião em que apenas bispos e especialistas tenham voz. Ele quer que cada pessoa em cada diocese dê a sua contribuição. Para isso, propõe uma consulta ao povo de Deus dividida em 3 fases. A primeira fase acontece nas igrejas particulares, ou seja, nas dioceses do mundo inteiro, com momentos de encontro, reflexão e oração. Essa é a hora da sua participação, com a escuta dos batizados. A Secretaria-Geral do Sínodo produziu um documento preparatório que traz propostas para a realização da consulta em cada diocese, indicando assuntos que deveremos discutir e refletir à luz da oração antes de oferecer nossas contribuições. Participe dos encontros em sua comunidade, paróquia e diocese. Em setembro de 2022, a Secretaria-Geral do Sínodo vai apresentar o instrumento de trabalho, com as contribuições de todo o mundo. Esse documento vai ser discutido em reuniões internacionais de cada continente. Por fim, a última fase do Sínodo acontecerá em outubro de 2023, com os bispos de todo o mundo reunidos em Roma com o Papa Francisco. Com todas essas etapas, será possível garantir a participação dos batizados do mundo inteiro e estruturar um caminho que faça diferença para a nossa igreja. Cada um estará à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. Participe deste caminho por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É o chamado, que o Papa Francisco está fazendo aos católicos do mundo inteiro para participação, para que sejam ouvidos e opinem aí sobre o futuro da igreja. Padre Júlio César, o senhor também, lembrando, é da equipe nacional de animação do Sínodo, faz parte aí da CNBB. Então eu pergunto para o senhor, o que esperar e os efeitos práticos dessa escuta no Sínodo que acontece no ano que vem? A nossa esperança, eu acredito que seja de todos aqueles que acolhem, compreendem a importância dessa experiência de caminhar juntos, de escutar uns aos outros, para juntos buscarmos os melhores caminhos para responder aos desafios do tempo presente,
eu espero que essa experiência, mais do que produzir um documento final, a exortação apostólica pós-sinodal, mas que o sínodo realmente fortaleça em cada comunidade, em cada paróquia, em cada diocese, em cada experiência viva de igreja, a importância, fortaleça a importância dos instrumentos, dos conselhos, dos meios pelos quais as pessoas, principalmente os leigos, participem da tomada de decisões, do discernimento de por onde devemos caminhar, quais os melhores alternativas, quais os melhores lugares, espaços e também qual a melhor linguagem para comunicar a riqueza do Evangelho. Então, fortalecer esses espaços e experiências de participação, como disse o padre Dário anteriormente, rompendo uma cultura negativa que é do clericalismo, onde apenas os padres e ministros ordenados têm a voz de decisão, mas realmente todos possam realmente participar efetivamente nessa construção deste caminho de ser presença. Segundo, fortalecer aquilo que o Papa Francisco ainda tem dito com insistência, uma igreja em saída. Ou seja, dessa escuta, com certeza virão indicações concretas para que ajudem nós, como igreja, como povo de Deus, a melhor anunciarmos o Evangelho numa linguagem mais próxima das pessoas e da realidade do tempo atual. Então, eu acredito que sejam dois caminhos e duas contribuições que este caminho de escuta poderão nos oferecer nessa experiência. Padre Dário, passa a pergunta mesma para o senhor, né? O que esperar dessa consulta que está acontecendo em todas as dioceses do mundo e também os efeitos práticos, né? Essas respostas que virão das comunidades para o sínodo do ano que vem. O Padre Júlio César já disse muita coisa. Eu acrescentaria que essa escuta não seja só uma escuta interna, né, recíproca. Acabamos de dizer como é importante o escutar-se reciprocamente. Mas eu traria como desafio que amadureça cada vez mais a capacidade da Igreja de escutar os clamores. Os clamores, como diz na Laudato Si Papa Francisco, que são dos pobres e da terra. Quer dizer, não temos que aprender só a nos escutar entre nós, mas a escutar o grito, como Deus faz no livro do Êxodo, que é o grito que vem de fora, que nos chama para fora. Me lembro, Eduardo, quando eu estava no Sínodo da Amazônia, na Assembleia lá em Roma, foi muito forte, porque nós estávamos sentados lá, e à frente, como vimos nas imagens da reportagem, tinha Papa Francisco, os secretários do Sínodo, aos pés do Papa, olhando para todos nós que estávamos assim, na arquibancada, né, participando, tinha imagens dos mártires da Amazônia. Fortíssima essa imagem, que permaneceu ao longo de 30 dias durante a Assembleia Sinodal, para dizer, atenção, não se escutem só para dentro da igreja, mas tenham a força de escutar a voz dos mártires e da criação inteira martirizada que apela a cada dia a nossa igreja. Não? Senão, o perigo é que esse sínodo nos volva de novo para dentro. Não, que seja um sínodo que, de novo, nos ajude a seguirmos como igreja em saída. Padre Dário, eu continuo com o senhor para perguntar o seguinte, né? A igreja é universal, mas cada país, cada comunidade, cada diocese tem uma realidade diferente, né? Pela cultura em que o seu povo vive, afinal. Eu queria perguntar para o senhor, para o Brasil, os temas diferenciam do resto do mundo, enquanto ser igreja, caminhar junto para esse futuro também da nossa igreja? Olha, aqui precisaria dialogar muito. Poderíamos fazer uma transmissão só sobre isso. Eu penso assim, com certeza, alguns pontos-chave devem ser retomados também a partir daquilo que acabamos de escutar na Assembleia Eclesial Latino-Americana. Então, deveríamos nos perguntar também aqui no Brasil de que maneira somos uma igreja sinodal com referência, por exemplo, ao tema das mulheres, que foi um tema-chave na Assembleia Eclesial Latino-Americana. O papel das mulheres nos ministérios, o papel das mulheres nas instâncias de governo, de discernimento, de decisão. Né? O que significa sermos sinodais com o protagonismo da mulher na igreja? Mas, da mesma forma, como na igreja estamos escutando
outros espaços, outras vozes. Acabo de citar o clamor dos pobres e da terra, mas também as vozes das minorias ou dos grupos minorizados. Nesses dias estamos tratando tanto aqui no Brasil do tema do racismo, da intolerância, inclusive da intolerância religiosa. Aí creio que temos que nos interrogar como nossa igreja é capaz de escutar o outro, inclusive o outro saber religioso, a outra cultura religiosa, as outras minorias, inclusive o diálogo nas questões de gênero, da homossexualidade, o diálogo com as pequenas comunidades, não pensar numa igreja que seja só uma igreja das grandes massas, das grandes celebrações, mas, como dizia o padre Júlio César, uma igreja que se relança no dia a dia na dimensão da comunidade eclesial de base. E, por último, me permita dizer, talvez com um tom um pouco polêmico, creio que será um sínodo que nos ajude a desvendar também, Eduardo, algumas hipocrisias vazias de fundamentalismos, porque estamos tendo no Brasil posições fundamentalistas muito fortes, muito agressivas, que, porém, na minha opinião, não têm bases. Então, na medida em que o sínodo se torna uma escuta concreta de pessoas que na comunidade vivem sua fé, poderemos desvendar que essas sementes de fundamentalismo não têm raízes, como diz o Evangelho, depois do sol não crescer. Vou querer também um comentário seu, padre Júlio César, sobre essa resposta do padre Dário, esses temas que são pertinentes à igreja no Brasil. E aí eu vou provocar, já que a gente está falando de sinodalidade, eu também quero provocar o seu pouquinho para colocar um outro tema aí, o protagonismo do leigo na igreja também, né? Isso mesmo. Eu acredito, Eduardo e padre Dário e aqueles que nos acompanham na TV Aparecida, e essa questão, né, colocada aí sobre a realidade tão plural e ampla da igreja, que vai em tantos continentes diferentes, e o que de forma específica no nosso país. Disse anteriormente que nós já temos uma certa tradição de meios e mecanismos para a participação dos leigos em diversas esferas da igreja. Eu acredito que talvez nós precisamos ainda avançar mais, de forma que não seja apenas uma formalidade, porque o direito canônico exige que tenha que ter conselho econômico, conselho de pastoral, e aí a paróquia vai implantar. Mas é porque isso faz parte da essência e realmente naquele espaço se torna um espaço de participação, de viver a sinodalidade, e se torna verdadeiramente um espaço de corresponsabilidade. Recordo aqui a Conferência de Aparecida do Episcopado Latino-Americano em 2007. Discípulos missionários, ou seja, todos os batizados que se tornam discípulos de Jesus assumem esse compromisso missionário. Ou seja, nós não conseguiremos, como igreja, chegar a tantos ambientes e espaços da sociedade brasileira sem o empenho concreto, real e o protagonismo, como você mesmo disse, dos fiéis leigos e leigas, homens e mulheres formados e embebidos na fé autêntica em Jesus Cristo, para no mundo da educação, da cultura, da saúde, no mundo do trabalho, estarem presentes como sal da terra e luz do mundo, como bem nos indicou o ano do laicato, celebrado alguns anos atrás. Então, talvez para nós no Brasil, precisamos avançar também para que essas experiências já tão ricas possam ser efetivas na nossa vivência como comunidades. Acredito que esses sejam alguns dos horizontes que esse caminho sinodal pode nos potencializar de ser efetivado. Mas cabe também a acolhida, tanto do povo de Deus, quanto de todos nós que recebemos o ministério ordenado como padres e aqueles que receberam como bispos também, para acolher e envolver cada vez mais os fiéis leigos no seu protagonismo e na tomada de decisões, direcionamento da nossa ação missionária. Bem, o nosso tempo está acabando, né? Com certeza o Aparecida Debate vai voltar com outros programas, acompanhando todo esse processo até o sínodo que acontece no ano que vem. Mas, rapidamente, eu queria uma resposta de vocês dois. Eu não posso encerrar sem essa resposta. Em preparação para esse sínodo, o Papa Francisco pediu por uma igreja diferente,
mais aberta e dialogante. Essa igreja sonhada pelo Papa Francisco vai exigir muitas mudanças? Padre Júlio César, depois o Padre Dário. Na Evangelii Gaudium, no início do seu pontificado, ele falou de conversão pastoral. Ou seja, nós não viveremos este caminho de sinodalidade sem verdadeira conversão, sem pararmos de olhar para nós mesmos, sem pararmos de dizer que é dessa forma que nós vivenciamos a nossa pastoral, sempre foi feito assim. Ou seja, sair desse comodismo e realmente viver o novo. E o novo exige conversão. Então, será exigente, mas a abertura nossa, de cada um, permitirá que possamos colher os frutos deste caminho de conversão que o caminho sinodal nos oferece. Padre Dário? Olha, vou retomar o lema do sínodo que vocês bem apresentaram também no vídeo, né? Comunhão, participação e missão. Vamos pensá-lo em positivo e naquilo que ele desmonta. Uma igreja de comunhão desmonta toda a tentação de individualismo, de isolamento, de autogestão. Uma igreja de participação, de fato, desmonta aquele conceito que eu me basto, que eu sou cristão sozinho e que não me devo preocupar com o bem comum de todos os outros. E uma igreja de missão me ajuda, é um antídoto, uma vacina contra a religião que protege, que me isola, que me apequena, que me faz sentir só protegido no meu conforto cotidiano. Mas, ao contrário, é uma igreja que me empurra, que me envia, que me provoca a sair. Então, acho que com essas três palavras, comunhão, participação e missão, teremos, de fato, o novo que somos chamados todas e todos a construir e viver todos os dias. E eu já agradeço muito a participação dos dois no programa de hoje, porque aprendemos bastante. É só o pontapé inicial também, porque a gente vai caminhar junto com a igreja em preparação para o sínodo que acontece em 2023. Portanto, o Aparecida Debate vai ficando por aqui. Hoje falamos sobre a sinodalidade e o Sínodo dos Bispos que acontece no ano que vem. Contamos com a participação via internet do Padre Júlio César, assessor do setor de educação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Teologia pela Pontifícia Santo Tomás em Roma, na Itália, e mestrando em Educação pela PUC Minas. Também é diretor e professor do Colégio Dom Cabral em Campo Belo, Minas Gerais, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença hoje. Uma ótima noite, um ótimo descanso para o senhor. Também conosco o Padre Dário Bossi, coordenador provincial dos Combonianos no Brasil e assessor da Rede Eclesial Panamazônica, Repam Brasil. Também assessor da equipe de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, participou como Padre Sinodal da Amazônia em outubro de 2019 no Vaticano. Uma ótima noite para o senhor também. O nosso muito obrigado pela participação no programa desta noite.